Bom, que em Dragon Ball a gente tem alguns casais meio estranhos, pra dizer o mínimo, a gente já sabe. Mas e que tal a gente falar sobre um possível novo casal que tem, no mínimo, chamado a atenção dos fãs na internet? Desde que o capítulo 90 do Dragon Ball Super saiu, as pessoas vêm criando uma certa expectativa por cima dessa nova personagem. Mas você deve estar se perguntando, o que exatamente chamou a atenção das pessoas? Ela parece ser uma pessoa comum, uma pessoa normal, então por que exatamente os fãs têm falado sobre ela assim? Pra você que não sabe, no capítulo 90 de Dragon Ball Super, tava rolando um arco focado no Goten e no Trunks. Bom, infelizmente nesse arco o Goten não teve nem tanto foco, nem tanto destaque assim, pelo menos não tanto quanto os fãs queriam. Mas pra você que tá boiando e não sabe muito bem como é que é essa personagem, eu vou explicar mais ou menos como é que foi o capítulo que ela apareceu e o que ela fez. Bom, no capítulo 90 do Dragon Ball Super, antes do Goten enfrentar o Android, ele tava no ônibus da escola. E bom, essa garota que chama a atenção tanto do Goten quanto do leitor, pergunta para o Goten se ele não pode pedir para o Trunks ir para ela com o baile. Mas bom, a gente sabe que o Goten sabia que o Trunks estava bem afim da Mai. E como um ótimo amigo, ele disse que o Trunks não podia ir com ela. E então por essa razão, ela acabou indo com o Goten mesmo. E bom, ela ficou meio que de mau humor durante a festa inteira e isso acabou chamando bastante a atenção dos fãs. Eu suponho que os dois motivos principais para ela ter chamado a atenção dos fãs foi a aparência dela, porque bem, ela lembra bastante a Gwen Stacy, e dois, o fato dela ser bem chatinha, tipo, bem chatinha mesmo. Porque se você for reparar, a maioria das esposas de Dragon Ball são chatas, né? Elas são mal-humoradas. Então meio que os fãs fizeram essa associação, né? Eles viram que ela era bem chata e ela era bonita e já pensaram que ela poderia talvez ser um possível par romântico futuramente pro Goten. E hoje eu tô aqui para apresentar tanto argumentos a favor quanto argumentos contra esse casal. E o meu primeiro ponto a favor é esse mesmo, né? O fato dela ser chata e lembrar bastante as outras esposas de Dragon Ball. Porque se você for reparar, Videl, Tite, Android 18 e todas as outras esposas de Dragon Ball, elas foram introduzidas assim. Elas eram chatas, eram ruins assim, e depois de se casar elas viraram tipo boas assim, sabe? Mais calmas. Tirando a Tite. E cara, eu não vou dizer que esse argumento não faz sentido, porque ele até que faz bastante sentido. Afinal, se a gente for ver, a maioria das outras esposas de Dragon Ball mais ou menos tiveram essa história, né? Que elas eram chatas e depois elas meio que se converteram pra ficar boas assim, depois de se casar. Será que seria bom de alguma forma repetir essa fórmula de novo? Será que não seria legal reinventar? Reinventar, no caso, eu digo, apresentar uma namorada que sempre foi boa. Tudo bem que a gente já teve a Pars do Dragon Ball GT e a Mai, só que eu quis dizer, tipo, dos personagens mais principais mesmo. É claro que tendo uma personagem ruim, a possibilidade do desenvolvimento dela é maior. Até, tipo, se você for pegar, assim, o Vegeta e tal, ele começou ruim e o desenvolvimento dele é bom justamente por causa disso. E também como um romance em si, talvez seja mais interessante para as pessoas, um romance que começa com um casal ruim e que depois eles vão se entendendo, sabe? Porém, eu não sei se eu curto muito essa ideia. Afinal, Dragon Ball nunca teve muito foco em romance. Dizem que isso é por causa que o Akira tinha vergonha, mas isso aqui não vem ao caso. É claro que sempre dá para reinventar, mas eu não sei se eles vão conseguir ter tempo suficiente para desenvolver um casal desses. E eu sei que tem bastante gente que já odeia ela, mas eu digo, calma, gente, ela só é chata, não dá para odiar ela ainda. Mas claro, eu pessoalmente também não gosto dela, porque ela meio que, se ela for ser um casal, ela meio que deixou o Goten na segunda opção primeiro, né? Então, sei lá, isso é meio estranho pra mim. Mas bom, falando especificamente de como eu desenvolveria ela, a gente tem que voltar lá pro capítulo 90 de Dragon Ball Super. Basicamente, eu já mudaria esse começo dela ter começado pedindo pro Goten chamar o Trunks pro baile. Então, tipo, sei lá, eu pessoalmente acho isso muito estranho. Eu acho muito com cara de, sei lá, fetiche. Eu pessoalmente faria mais assim, ela chamaria o próprio Goten pra ir no baile com ela, porém ele recusaria porque ele tem os negócios de super-herói. Só que aí ele iria meio que aceitar, e só que ele diria que eles iriam lá só como amigos. E bom, mais ou menos essa seria a justificativa pra ela ficar de mau humor no baile. Eu sei que pode parecer uma justificativa meio boba, mas Dragon Ball tá cheio de justificativa boba, então sei lá. Mas bom, eu pessoalmente acho que esse começo seria melhor do que o que aconteceu no Dragon Ball Super. Mas assim, para os argumentos contra esse casal, temos bastante gente dizendo que ela meio que tratou o Goten como se fosse uma segunda opção, e ela tava meio chateada pra ir no
no baile com ele. E é claro que isso não deixa de estar certo, mas será que ela não merece uma segunda chance? Por exemplo, as pessoas sempre falaram mal da Pars, né, a namorada do Goten no GT. Só que hoje em dia as pessoas pedem para ela ser canonizada. E é claro que não é de hoje essa meio que hipocrisia de alguns fãs de Dragon Ball. Só que no caso, eu acho que a gente deveria aproveitar a chance enquanto a personagem ainda existe. É claro que eu só aprovo se ela for uma personagem que vai ser bem desenvolvida e que ela forme um bom casal com o Goten. Eu não quero que seja um negócio mal feito, né? Eu nunca vou pedir um negócio mal feito só porque só pra me agradar, né? Mas mesmo assim eu ainda fico um pouco com o pé atrás, porque eu não sei se o Toyotaro sabe desenvolver muito romance. Tipo, o próprio Trunks com a Mai, ele dá muito umas forçadas de barra, umas passadas de pano, sabe? Eu pessoalmente não gosto disso. Mas é claro que isso vai de pessoa pra pessoa, né? Às vezes as pessoas podem gostar, podem amar, então sei lá. E é claro que eu não vou dar um ódio gratuito pro Toyotaro, né? Eu boto fé que ele pode fazer boas histórias e tal, mas será que a gente deveria confiar nele? Se eu fosse ele, eu pensaria em algumas formas para desenvolver esse casal. A primeira, e a que eu acho mais sem graça, é aquele clichêzinho do super-herói, que ele não pode falar com a garota, sabe? É bem cópia do Homem-Aranha, sabe? Que inclusive o Toyotaro já fez com a Mai e com o Trunks, então não sei se cola. Mas é claro, a Mai e o Trunks tem aquele porém de que ela nunca nem ao menos gostou dele, né? Nunca pensou em nada a ter com o Trunks. Uma segunda forma que dava pra fazer isso era tipo fazer ela admirar o Goten como um guerreiro, sabe? Ela acaba descobrindo que ele é forte, que ele é super poderoso, e aí dava pra desenvolver isso de alguma forma. Eu acho interessante isso até, mas é quase a mesma coisa da explicação passada. Terceira, e a que eu acho mais arriscada, seria pegar mais no pessoal, sabe? Eles virarem amigos de verdade e ter mais, tipo, aprofundamento real assim mesmo. Bom, eu digo que isso é arriscado porque Dragon Ball não é um anime de casal, né? Não é um anime de romance, então seria tipo uma faca de dois gumes. Poderia fazer uma solução muito boa pro roteiro, né? Um casal muito bom, ou poderia meio que acabar estragando de certa forma a história. A minha opinião, ela até bem meio a meio, sabe? Eu acho que seria até interessante esse casal acontecer, mas eu não sei se eu tenho muita confiança nisso. E bom, eu pessoalmente acho que seria mais legal se a Pars virasse canônica, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Até porque eu não sei se o Toyotaro gosta de Dragon Ball GT, né? Eu nunca fui reparar nisso, né? Eu não sei se ele gosta. Eu sei que ele fez o AF, que é uma continuação do GT, mas sei lá, né? Era a única coisa que tinha na época pra continuar. Cara, mas assim, eu acho que as minhas considerações finais são... pode ser um bom casal, né? Tem um bom potencial, mas tem que ser bem explorado, né? Não pode ser mal feito, não pode ser feito nas coxas, sabe? E eu, pessoalmente, preferiria que a Pars fosse canonizada, né? Mas como eu disse anteriormente, eu acho isso bem difícil de acontecer e eu não sei o que o Toyotaro acha dela e eu acho que... sei lá, eu acho que ele não... acho que não vai rolar. Mas enfim, não esqueça de deixar nos comentários o que você acha, né, desse casal, se você acha que eles dariam um bom casal, e se você não acha, quem você acha que se faria um bom par, né, pro Goten. Enfim, ou fala, tipo, o que você mudaria na personalidade dela, né, da Fire. E eu também queria agradecer aos 1.600 inscritos, né, que a gente bateu, né, rumo aos 2.000. Que se Deus quiser a gente vai chegar. Não se esqueça de ver os outros vídeos do meu canal, né? Se você gosta de mim, gosta da minha opinião. E não se esqueça de seguir a Cristo. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo carinho. Eu amo vocês demais. Não se esqueçam de deixar ideias e sugestões de vídeos que eu vou sempre estar lendo. E adeus.